durante o período estudante, eu me envolvi com o movimento estudantil. Mas como eu sempre fui meio muito voltado para a ciência, para o estudo e meio Caxias, o meu envolvimento com o movimento estudantil foi como secretário científico do curso do centro acadêmico. Primeiro eu fui editor da revista CAN, quer dizer, CAN é a abreviatura de Centro Acadêmico de Medicina. Uma revista que nós editávamos, convidávamos os professores para redigirem artigos muito bons, até artigos muito bons, eram os melhores professores que escreviam artigos de revisão naquela revista. É uma revista que circulou muito aí pelo meio estudantil. Eu fui editor dessa revista durante uns 2 ou 3 anos. E depois eu fui secretário científico do centro acadêmico, né? Secretário científico do centro acadêmico, até a época da formatura. Então o meu envolvimento foi com o movimento estudantil, mas foi mais na área mesmo da educação médica e essa parte científica. Embora houvesse acenos para eu ir para o interior, e certamente com promessas de muito maior realização econômica, eu nunca me afastei de Porto Alegre, porque o meu objetivo maior era ingressar no magistério médico, né? Ingressar na faculdade de medicina, ser professor de medicina. Então, durante muito tempo eu até trabalhei como voluntário na enfermaria 29. Lá eu comecei, como eu disse, com o Mário Rigato, com o Robert Rodrigues, e já precocemente fazendo trabalhos, que foram trabalhos publicados em boas revistas. Naquela época não era muito comum isso, né? A redação e publicação de trabalhos se tornou comum depois da implantação dos cursos de pós-graduação, né? Como uma exigência. Naquele tempo, poucos faziam, porque não era obrigatório, não era exigência. Então é aquele pendor natural, aquela vontade de pesquisar e de publicar. Tanto é que na época, logo como presidente, eu publiquei 5 trabalhos. 5 trabalhos em revistas indexadas, coisa que era absolutamente incomum naquela época. Não é nenhuma virtude, é apenas cada um tem os seus pendores, né? Isso é uma história interessante. Na verdade, o Instituto de Cardiologia já existia. Porque o Instituto de Cardiologia é o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. E ele foi fundado lá por 1946, por aí. Mas era um ambulatório da Secretaria da Saúde. Um ambulatório da Secretaria da Saúde. O Dr. Romem Rodrigues, ele se formou em 1950, foi em 1950. Logo após ganhou uma bolsa e fez um estágio de pós-graduação no Instituto Nacional de Cardiologia do México. Naquela época, o Instituto Nacional de Cardiologia do México era o maior centro mundial de eletrocardiografia. Os maiores avanços da eletrocardiografia na época foram feitos no México. E o Rubem pegou essa fase. Ele foi aluno do Cabreira, do Só de Palhares, que são nomes até hoje reverenciados nessa área. Viveu no Instituto de Cardiologia do México, se apaixonou por aquele sistema, conheceu a estrutura e criou a ideia fixa de fazer um Instituto de Cardiologia no Rio Grande do Sul, quando ele voltasse. O professor Marques Pereira, pai do nosso colega João Pedro Marques Pereira, era secretário da Saúde do Rio Grande do Sul. O professor Marques Pereira era uma belíssima pessoa, boníssimo, extremamente interessado no desenvolvimento da medicina, e
encampou ou aceitou um plano que o Rubem Rodrigues apresentou de transformar o Instituto de Cardiologia do Estado numa fundação de cardiologia e denominou Fundação Universitária de Cardiologia. Tá? Tanto é que administraria o Instituto de Cardiologia. Então houve uma reforma no prédio, uma reforma grande no prédio, de um simples ambulatório, se transformou num hospital, equipado com todos os serviços de ponta da cardiologia na época. Né? Isso foi inaugurado oficialmente, o novo Instituto de Cardiologia, em 1966. Aí foi aberto concurso no Estado, eu e outros colegas fizemos concurso, e fui lotado no Instituto de Cardiologia, juntamente com outros, né? Um grupo grande de jovens interessados que desenvolveram o Instituto sob a liderança do professor Rubem Rodrigues, né? Essa fundação, a Fundação Universitária de Cardiologia, até hoje existe e administra o Instituto. Mas, na verdade, o Instituto é assim, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, até hoje, administrado pela Fundação Universitária de Cardiologia.